Dando sequência a esta série de mensagens, então, hoje eu quero convidar você ao Salmo 81. E eu quero falar para você sobre o lamento do Senhor. Salmo 81. Eu vou ler os 3 primeiros versos e depois eu lerei com vocês outras passagens aqui do Salmo, mas vamos ler esses 3 primeiros para que possamos iniciar a nossa reflexão. Diz assim: cantem louvores a Deus, nossa força. Aclamem ao Deus de Jacó. Cantem, façam soar o tamborim, a doce lira e a harpa. Toquem a trombeta na lua nova e na lua cheia para convocar a nossa festa. Até esse ponto. Irmãos, este salmo, como você pôde ver, ele começa com uma convocação ao louvor e à adoração, mas não aquele tipo de adoração meramente protocolar, mecânica, mas aquele tipo de adoração que brota do nosso coração quando nós podemos entender que Deus é a nossa força. Ele convoca o povo, então, a adorar como uma resposta àquele que sustentou o seu povo, que não tinha força em si mesmo, mas que, confiando no Senhor, o Senhor foi a força deste povo. Eu gosto de pensar e entendo que essa é uma questão importante aqui. Esta adoração, ela não é sustentada pelo entusiasmo momentâneo. Vejam vocês, não se trata de uma situação momentânea apenas, mas de memórias do agir de Deus que marcaram a nossa vida quando Ele foi a nossa força. E aí ele está dizendo então que isso impulsione a sua adoração. O Salmo convoca aí no verso de número 2 o povo de Deus a cantar, a tocar instrumentos. E eu não sei se você percebeu isso, mas ele menciona ali o tamborim, a lira, a harpa, e é interessante nós entendermos os contextos em que esses instrumentos eram utilizados. Quando nós lemos, por exemplo, o profeta Isaías, no capítulo 5, versículo 12, ele citará esses mesmos instrumentos nesse versículo. Veja que ele diz assim: em suas festas sempre há vinho e belas músicas de lira, harpa, tamborim e flauta. Então nós podemos perceber, quando a gente olha para esses instrumentos, nós percebemos que eles estavam ligados aos momentos festivos, aos momentos então de alegria, de comemoração. O louvor, portanto, era festivo porque todas aquelas memórias das ações do Senhor, do cuidado do Senhor, não poderiam ser lembradas com indiferença. E aí é uma coisa interessante, lá no Salmo 150 mesmo, é aquele salmo que vai trazer aquela convocação dizendo assim: tudo o que tem fôlego, louve ao Senhor. Se você respira, louve o Senhor. Então vejam que essa convocação é para que a gente louve ao Senhor, mas louve com consciência, com coração, com realidade, numa atmosfera festiva e de muita gratidão ao Senhor. O Salmo ainda, ele valoriza, o verso 3 mostra para a gente, as santas convocações
que era quando o povo de Deus era convocado para festejar. Lá naquele contexto que trabalhava, aquele tempo ainda com o calendário lunar, ele faz menção à lua nova, lua cheia, para lembrar-nos das celebrações que eram prescritas pelo Senhor. E naquelas épocas específicas, quando chegava o momento das celebrações que Deus mesmo havia ordenado ao povo, os sacerdotes tocavam a trombeta e ela funcionava como um chamado para aquele tempo consagrado ao Senhor. E o povo que atendia a estas convocações, paravam as coisas que estavam fazendo, então, eles o faziam dessa forma, porque a sua própria vida era regulada por essa aliança com Deus. Então, aquele era o momento de parar e de agradecer e de celebrar ao Senhor. As celebrações regulares eram um lembrete constante do que Deus representava na vida do povo. O que Deus fez, o que Deus é. Então, continuamente, por meio das celebrações regulares, eles estavam se lembrando disso. Mas, além dessa gratidão voluntária, que nasce dessa compreensão da presença de Deus, de que Deus é a nossa força e nos vale em tantos momentos da vida, nós vamos perceber que a adoração também estava ligada à obediência. Veja no Salmo 81, então, versículo 4 e o início do verso 5, ele diz assim: pois assim exigem os estatutos de Israel. Esse é o decreto do Deus de Jacó. Ele o ordenou como lei para Israel quando atacou o Egito para nos libertar. Estas festas, essas celebrações, eram, portanto, celebrações que eram ordenadas por Deus. Sempre é tempo de nós louvarmos a Deus na esfera pessoal, de maneira voluntária, sempre é bem-vindo isso. Você pode ter N motivos pessoais para louvar ao Senhor. Mas o salmista está lembrando de que havia também tempos que eram determinados por Deus, estabelecidos pelo Senhor para o seu povo. E então no versículo 5, ele vai fazer menção à libertação do Egito. Ele se referia certamente aí à Páscoa, à festa dos pães sem fermento, todas estas que estavam relacionadas àquela libertação no Egito e que fora ordenada pelo Senhor. No livro de Êxodo, capítulo 12, no verso de número 14, ele faz menção a uma destas festas também, especificamente ele está descrevendo aqui o compromisso da Páscoa, e ele diz sobre o dia da Páscoa: este será um dia a ser recordado. Todo ano, de geração em geração, vocês o celebrarão como festa especial para o Senhor. Essa é uma lei permanente. Então, Deus estabeleceu momentos de adoração ordenada. E nós vamos perceber, então, que adorar ao Senhor é algo que extrapola o campo da voluntariedade humana, do impulso, iniciativa do próprio ser humano, e entra no campo da autoridade do Senhor, que determinou que esta adoração acontecesse. E nós nos damos conta, então, de que a adoração é, portanto, um ato, sim, de obediência
também ao Senhor. Não somente algo voluntário. A adoração não é uma gentileza que o adorador presta a Deus. Adoramos ao Senhor também porque nós reconhecemos como justas as suas reivindicações para que ele seja adorado. Adorar é um dever do povo de Deus. A criatura deve isso ao adorador, ao Criador. O que foi salvo deve isso ao Salvador. O povo de Deus, então, não deve depender da instabilidade dos seus sentimentos para sustentar sua fidelidade ao Senhor. Não é uma coisa que nós possamos dizer assim: hoje eu não estou no clima. Meu coração hoje não está pedindo. Adoração não pode ser baseada na instabilidade dos nossos sentimentos, das nossas emoções. O povo de Deus deve também agir por obediência ao Senhor enquanto o adora. O salmo, desse ponto para frente, ele vai transicionar da voz do salmista para a voz do Senhor. E agora o próprio Senhor irá se dirigir ao seu povo. No final do versículo 5, há uma variante de tradução que eu vou comentá-la com você só para esclarecimento, mas na minha tradução, no final do verso 5, está dizendo assim: ouvi uma voz desconhecida dizer. Há tradutores que entenderam que essa voz desconhecida faria menção à voz dos egípcios, que foram ouvidas lá. A língua egípcia, a voz desconhecida seria a voz dos egípcios. Por isso colocaram assim: no Egito ouviu uma voz desconhecida. Outros tradutores entenderam que a voz desconhecida era a própria voz de Deus quando ele falou para libertá-los, e aquela voz lhes pareceu algo novo, dada a distância em que eles estavam do Senhor. A tradução que eu estou utilizando, a NVT, optou por essa última forma. Então, ouviu uma voz desconhecida dizer, o próprio Deus dizendo, não vai mudar nada, porque a compreensão dos versos que seguem fica a mesma nessa questão e não há implicação direta no sentido do texto. Mas para que, se você estiver com a sua Bíblia aberta e viu que há uma diferença de tradução, agora você compreende a razão disso. Mas o fato é que agora o próprio Deus, a partir dos versos 6 e 7, os lembra da grande libertação que promoveu ao libertá-los do cativeiro no Egito. Vejam os versos 6 e 7. Agora removerei o peso de seus ombros e libertarei suas mãos das tarefas pesadas. Vocês clamaram a mim em sua aflição, e eu os salvei. Da nuvem de tempestade lhes respondi, e pus vocês à prova quando não havia água em Meribá. Vejam vocês, o Senhor se dirige a eles, lembrando-os de que eles estavam sobre fardos pesados, mas o Senhor os salvou. O próprio Senhor, quando manda Moisés ir ao seu povo, ele diz: eu ouvi o clamor do meu povo. O clamor do meu povo chegou até mim. Ele estava lembrando o povo disso, de que eles foram salvos por Deus daquela opressão. Ele diz também que eles foram testados em Meribá,
quando eles tiveram sede. Mas o que o Senhor fez? O Senhor proveu para eles milagrosamente uma água que verteu daquela rocha, e ali eles puderam ser saciados também. E com base nisso, então, continuando o salmo, Deus convoca o seu povo a não apenas louvar. Esse foi o clamor inicial deste salmo, mas ele é convocado a não apenas louvar, mas também a escutar, a ouvir as advertências do Senhor. Vejam os versos 8 a 10. Ó meu povo, ouça minhas advertências. Quem dera você me escutasse, ó Israel. Jamais tenham em seu meio outro Deus. Não se curve diante de Deus estrangeiro, pois fui eu, o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito. Abra bem a boca e eu a encherei de coisas boas. Vejam vocês, o Senhor, no verso 8, falando acerca do seu povo: quem dera você me escutasse, ó Israel. Quem dera. Deus propôs ao seu povo uma aliança muito simples. E ele relembra esta aliança nesses versos 9 e 10. Ele diz: jamais tenham outros deuses. Não se curvem diante de Deus estrangeiro. A aliança que Deus faz ao seu povo parte de um pedido simples: sejam fiéis a mim. Afinal, foi Ele, o Senhor, quem os tirou do Egito. Sejam fiéis. E qual era a contrapartida de Deus? Olha o final desse verso 10, que coisa interessante. Abra bem a boca, e eu a encherei de coisas boas. Deus estava dizendo para ele: sejam fiéis, tão somente sejam fiéis, e vocês encontrarão em mim todo o suprimento necessário para a sua vida. Eu cuidarei de vocês. Eu encherei a sua boca de coisas boas, vocês serão supridos. Como um passarinho que ainda filhote no ninho, abre a sua boca esperando que a sua mãe coloque ali o alimento na sua boca. O Senhor está dizendo: abre essa boca aí na minha direção, eu vou alimentar você. Mas não se curve diante de outros deuses. Não vá atrás de outros deuses. O Salmo prossegue com uma constatação triste, um lamento por parte de Deus. Veja os versos 11 e 12. Meu povo, no entanto, não quis ouvir. Eu não sei qual tradução você está usando, mas algumas traduções colocam dessa maneira, porque literalmente é isso. Algumas traduções dizem assim: o meu povo não me quis. Israel não me obedeceu. Por isso, deixei que seguissem seus desejos teimosos e vivessem de acordo com suas próprias ideias. Meus irmãos, tem algo tão sério nesses versos. A primeira coisa que, para mim, chega a ser assustadora aqui, é nós entendermos que a recusa em ouvir é a recusa ao próprio Deus. É a recusa de um próprio Deus
porque eles não foram capazes de encontrar felicidade no Senhor. O Senhor disse a eles: sejam fiéis a mim, e eu vou suprir vocês. Mas eles não encontravam alegria no Senhor. É a recusa do próprio Deus, porque eles não deram valor àquele que os salvou. O Senhor diz a eles: fui eu quem os tirou do Egito. Eu lutei por vocês. Mas eles não viam mais valor naquele que os havia salvado. Mas o que mais me assusta nessa passagem, e acredito que isso deva angustiar você também, é quando no verso 12 é dito que por isso Deus deixou que seguissem seus próprios corações e vivessem de acordo com as suas próprias ideias. É um tremendo fracasso espiritual quando Deus permite que quem não quer ficar, vá. Quando Deus permite que alguém, então, que a semelhança lá daquele pródigo, achou que não estava bom, e optou por seguir um caminho a seu modo. É um tremendo de um fracasso espiritual quando alguém ouve do Senhor isso. Vá então. Siga o seu próprio coração. Siga suas próprias ideias. Deus permite que a pessoa siga o caminho que está escolhendo e permite que lide com as consequências dessas escolhas. Assusta? A nós ou não assusta? O Senhor adverte que a desobediência leva à ruína, mas não impede que o coração obstinado escolha a desobediência. Não impede. Mas Deus lamenta. Ah, se você me escutasse. Ele lamenta porque os seus desejos para o seu povo são bons. Veja os versículos 13 a 16. Ah, se meu povo me escutasse. Quem dera Israel andasse em meus caminhos. Então eu derrotaria seus inimigos sem demora. Minhas mãos cairiam sobre seus adversários. Os que odeiam o Senhor se encolheriam diante dele, condenados para sempre. Vocês, porém, eu alimentaria com trigo da melhor qualidade. Eu os saciaria com mel silvestre tirado da rocha. Ah, se por acaso me escutassem e andassem em meus caminhos. Sabe quando alguém tem um relacionamento humano, talvez você já tenha vivido isso em algum momento, de você dizer para alguém assim: tudo poderia ter sido tão diferente entre a gente, se tão somente você mudasse de atitude.
Já viram isso? Já passaram por isso alguma vez? Deus está olhando para o próprio povo com esse sentimento. Ah, se vocês me escutassem, se vocês andassem nos meus caminhos, a coisa poderia ser tão diferente. Mas assim como nos nossos relacionamentos humanos, às vezes a gente não consegue encontrar entendimento no outro. A gente está dizendo, vamos entender, vamos conversar. Mas não há disposição para isso. Às vezes a gente não encontra reciprocidade. A gente age de uma forma, mas o outro sempre agindo de forma oposta, combativa. O Senhor olha para o ser humano e Ele lamenta isso também. Sente essa espécie de dor de amor devido à rebeldia do seu povo. Porque Ele olha, Ele vê o seu povo na miséria, sofrendo opressão. Ele não se alegra nisso, Ele sofre. E Ele lamenta. As coisas poderiam ser muito diferentes. Mas, infelizmente, o povo da aliança não fez questão dela lá no passado. Às vezes a gente age dessa maneira. Deus havia feito promessas ao seu povo que estavam ligadas à fidelidade. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1, só esse verso é suficiente para você entender, embora depois você possa continuar lendo esse capítulo, mas ele diz assim, Deuteronômio 28, 1, se vocês obedecerem em tudo ao Senhor seu Deus, e cumprirem fielmente todos estes mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor seu Deus os colocará muito acima de todas as nações da terra. A única condição era o quê? Sejam fiéis ao Senhor. Sejam fiéis. Neste Salmo 81, no verso 14, o Senhor diz assim, eu derrotaria seus inimigos sem demora. Aquele povo viveu tantas vezes opressões, povos que vieram, eles acabaram sendo dominados por nações estrangeiras. Mas o Senhor dizendo para eles, olha, se vocês fossem fiéis, se vocês me ouvissem e andassem nos meus caminhos, isso seria um estalar de dedos. Seus inimigos seriam derrotados. Vocês não lutariam sozinhos, o Senhor lutaria por eles. Aquele povo, assim como nós muitas vezes, é claro que eles desejavam ver os inimigos derrotados e não prevalecendo sobre eles, mas não estavam dispostos a ouvir a voz do Senhor. Verso 15, se por acaso tivessem ouvido o Senhor, os inimigos do Senhor, os que odeiam o Senhor, os adversários do seu próprio povo, seriam eles que se encolheriam, não o povo do Senhor, mas por terem se afastado de Deus, dos seus caminhos, os seus inimigos ganhavam força e prevaleciam sobre eles.
A beleza deste salmo está exatamente em Deus olhando para o seu povo e dizendo assim: tudo seria diferente. Tudo pode ser diferente. Se ouvissem, diz o verso 16, Deus os alimentaria com o trigo de melhor qualidade e com o mel silvestre tirado da rocha. Deus faria com que eles se sentissem tão plenos, tão satisfeitos, tamanha a generosidade do Senhor para com o seu povo, para com aqueles que são fiéis à sua aliança. Meus irmãos, este salmo é uma convocação a uma mudança de atitude nossa para com Deus. Aquele que não dá ouvidos ao Senhor, que segue pelo próprio caminho, caminho do próprio coração, ele se desconecta da fonte de todas as bênçãos. Geralmente, dando ouvidos às promessas do pecado. O pecado muitas vezes promete liberdade, satisfação, mas entrega um grande vazio para a alma humana. Já quem dá ouvidos ao Senhor, para seguir o coração do Senhor, seguir os caminhos do Senhor, ele será suprido por Deus de uma forma que nunca poderia imaginar. Deus exige obediência, mas ele entrega plenitude de vida. Mas ele entrega plena satisfação. A nossa atitude de escuta a Deus nos conduz a uma vida plena. Jesus é a voz de Deus hoje nos chamando a ouvir. Numa certa ocasião, Mateus 23, versículo 37, o Senhor Jesus também lamentou. Ele disse: Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profetas e apedreja os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis juntar seus filhos como a galinha protege os pintinhos sob as asas, mas você não deixou. O próprio Senhor Jesus repercute esse lamento do Senhor. O Senhor Jesus nos chama a ouvir também. Que a gente não feche os ouvidos para isso. Lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 27 e 28, ele vai dizer que as suas ovelhas ouvem a sua voz. E estas mesmas ovelhas o seguem, o obedecem. Veja que é a mesma lógica do Salmo 81. Nós estamos aqui hoje para celebrar os benefícios do Senhor, como o Salmo nos convida a fazer, mas que a gente dê ouvidos também ao Senhor, o Senhor que nos salvou, que nós demos ouvidos à sua voz, à sua instrução, ao seu mandamento, sem jamais trocar o fino trigo e o mel pelas migalhas que o pecado oferece. Ah, se você ouvir o Senhor. Fechem seus olhos comigo, vamos orar.